Abre o nosso entendimento e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria podermos cultuar o nosso Deus, sempre com alegria e disposição, porque Ele é Deus. E hoje estamos na nossa série intitulada Uma Vida Abundante. E semana passada o Dudu, o Eduardo, o presbítero, falou sobre abundância na saúde física, mental e emocional. Hoje vamos falar sobre o descanso sabático como regra de vida. Vamos falar sobre o que é o descanso sabático, o que é guardar o sábado, por assim dizer. Mas antes de entrarmos nessa seara e lermos alguns textos bíblicos, eu quero fazer algumas reflexões que eu já tenho feito ao longo das últimas semanas, com vocês inclusive. Desejos nos movem. Nós somos movidos por aquilo que desejamos. Se o dinheiro nos move, nós vamos trabalhar bastante. Se a saúde nos move, nós vamos comer bem. Se o desejo é ter um corpo bonito, vamos para a academia e assim por diante. Agora, há desejos puros e impuros. Há desejos que são pecaminosos, outros não. No entanto, a busca por satisfazer esses desejos momentâneos, ela não tem fim. Salomão disse, lá em Eclesiastes, o que está na tela: tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. Há um buraco, um vazio existencial no coração do humano que não se satisfaz. E não só os profetas falavam isso, mas os poetas também, e esse você deve conhecer. Os Rolling Stones, daquela música que em português traduzido diz: não consigo ficar satisfeito, não consigo ficar satisfeito, porque eu tento e tento e tento, não consigo. É aquela música I can get no satisfaction. E eu não vou cantar, obviamente. Mas tanto profetas, quanto poetas, quanto nós, temos um vazio existencial, um desejo infinito, que gera em nós uma corrida sem fim. O problema é que há um resultado aí. Desejo infinito, menos alma finita, dá um resultado. Essa conta traz insatisfação, ansiedade e impaciência. Por outro lado, por exemplo, o breve catecismo de Westminster diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, se por um lado temos um desejo infinito dentro do nosso coração, por outro lado, a razão da existência do homem é não só glorificar a Deus, mas encontrar prazer nele. Você existe para glorificar a Deus, mas também existe para encontrar prazer em Deus. Você foi feito para encontrar satisfação nele, e a nossa vida deveria girar em torno disso, buscar a glória de Deus e buscar o prazer nele. Agora a pergunta que não quer calar é: você encontra esse prazer? Você tem encontrado satisfação em Cristo? O problema é que nós buscamos em fontes erradas. Então o desejo de acumular, o desejo de realizar, o desejo de viajar, todas essas coisas em si não são más. No entanto, se entendermos que essas coisas são a razão da nossa existência, o buraco não vai ser preenchido e o resultado é ruim. O resultado é uma vida de correria e uma vida de pressa. Nós não descansamos, nós não relaxamos, e a consequência de nossas vidas então se por um lado somos insatisfeitos, infinitamente insatisfeitos, por isso vivemos uma vida de correria, acúmulo, realizações, etc., vamos colher estresse, ansiedade e depressão.
A pergunta então que não quer calar é: como vivermos uma vida mais leve? Como vivermos uma vida de satisfação e alegria? E a resposta, ou parte da resposta que vai ser apresentada hoje, é por meio do descanso sabático. Então vamos ver hoje o descanso sabático como regra de vida. Enquanto a luz mexe, a gente pensa que está na balada, mais ou menos ela é... Tá, deixa para lá. Vamos lá, o sábado na criação. Vamos ver Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Você conhece a história. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 6º dia Ele cria o homem. Agora chega o 7º dia, Ele para de criar e Ele descansa. Deus estava cansado, era muita coisa para fazer? Não. A palavra que descansou, no hebraico, ela vem do termo chamado Shabat, que literalmente significa parar, interromper. Significa que Deus parou de fazer o que Ele estava fazendo. Ele não parou porque estava cansado. Ele parou para alguns motivos que a gente vai ver ao longo dessa ministração hoje. Mas o ponto aqui é que Deus parou a sua obra criadora. Nesse momento em diante, Ele basicamente iria administrar e governar, porque Ele estava satisfeito com a sua obra, que era boa e perfeita. Alguns dizem que aqui pode significar que Deus estava se deleitando. Em alguma medida sim, no entanto essa palavra não significa deleitar-se. Essa palavra literalmente no hebraico significa parar, interromper. Interessante, olha o que o verso diz: e Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Deus, no 7º dia, Ele abençoou e santificou, ou seja, Ele separou esse dia. Deus pegou o 7º dia, que nós chamamos de sábado, e Ele separou para um fim. Olha que interessante. Os deuses antigos exigiam que os seus súditos criassem templos. Claro, deuses não existem, mas os seus súditos entendiam que deveriam criar templos para o seu Deus. O nosso Deus não queria um templo para ser encontrado, Ele quis um dia. Se os deuses antigos eram encontrados em um templo, o nosso Deus é encontrado em um dia, no 7º dia. E não pense que esse templo aqui é sagrado. Não, isso aqui é simplesmente uma construção humana. Deus, Ele não é encontrado nesse lugar por causa do lugar, Ele é encontrado nesse lugar por causa de você. Mas não precisamos desse lugar. No entanto, Deus é tão maravilhoso que dos 7 dias Ele separou um desses dias para ser encontrado de uma forma especial. O que Deus estava fazendo na criação, separando o 7º dia, presta atenção nisso, que isso vai fazer parte da pregação inteira. Deus estava estabelecendo um ritmo de vida. Era um ritmo de vida que deveria permear toda a criação, no qual 6 dias trabalharíamos e descansaríamos um dia. E muito antes da lei de Moisés, que orientava a guarda do sábado, Deus criou esse ritmo de vida. Antes da lei dos homens, antes da lei de Moisés, antes da antiga aliança, Deus estava criando um princípio. Deus estava estabelecendo um ritmo pelo qual os seres humanos deveriam viver. Então, o sábado, o descanso sabático, ele existe desde a criação. Agora, ele aparece na lei de Moisés. Vamos ver em Êxodo, que diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra,
mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Então, Deus criou todas as coisas. E aí, Ele cria então Adão, Eva, e as gerações vão surgindo. Você conhece a história, depois de tempos vem Noé. Depois Deus manda o dilúvio, depois de tempos Deus levanta Abraão, e então Isaac, Jacó e José. Muitos séculos se passaram desde a criação, Deus já tendo estabelecido esse ritmo de trabalhar 6 e descansar 1. Agora então, aquelas gerações que haviam se sucedido umas às outras, estavam presas num cativeiro. No tempo de José, eles foram para o Egito e lá permaneceram 400 anos. O tempo passou e antes era um povo querido, agora já não era mais querido. Agora era um povo que era escravo. O povo hebreu, o povo de Deus, estava escravizado em terra estrangeira, sob o domínio do faraó egípcio, trabalhando de sol a sol, fazendo tijolos para as grandes construções egípcias. E o povo hebreu trabalhando até morrer. Você reclama que se trabalha 5 e tem 2 dias de descanso. Há estudos mostrando que, até tentativas em outros países, de que há a possibilidade de trabalhar 4 e descansar 3, e você orando para que Deus institua isso como regra no Brasil. Mas o povo hebreu no cativeiro egípcio trabalhava de sol a sol, sem descanso. Naquele calor terrível que é o deserto do Egito, eles trabalhavam até morrer. E então, Deus se compadece, Deus liberta o povo do cativeiro e começa a conduzi-lo para a terra prometida. Mas, no começo dessa peregrinação no deserto, lá no Monte Sinai, Deus entrega as tábuas da lei. No Monte Sinai, Deus dá instruções para o seu povo, inúmeros mandamentos, dentre eles os 10 que nós aqui conhecemos. E dentre esses 10 havia um específico relacionado à guarda do sábado. Sábado, segundo a lei de Moisés, segundo a orientação de Deus, era um dia para descansar do trabalho, mas era um dia para se dedicar ao Senhor. Olha o que o texto diz: mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Então, o povo que estava saindo da escravidão egípcia, estava entrando numa nova vida, e essa vida deveria ser norteada por 6 dias de trabalho e um dia de descanso. E você conhece a história. O povo peregrinou por 40 anos no deserto, e enquanto peregrinava não dava para criar animais, não dava para plantar nada, não tinha comida, ou melhor, não teria. Deus manda o maná para o povo a cada dia. Todo dia caía uma espécie de pão que o povo se alimentava. O povo não podia guardar para o dia seguinte porque apodrecia. No entanto, Deus mostrando que num dia o povo não poderia trabalhar, era o sábado. No sábado ele não derramava o maná. Era um indicativo evidente de que no sábado o povo hebreu não poderia trabalhar. Este é o único mandamento que tem uma explicação. Olha só o verso 11. Então ele diz para guardar o sábado e dá um porquê. E ele diz: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Significa então que este mandamento estava ancorado na criação. Significa que este mandamento, dentre todos os outros, era um mandamento que estava conectado a um ritmo de vida. Portanto, esse ritmo de vida estabelecido por Deus, de trabalhar 6 e descansar 1, é tão importante que Deus reservou um mandamento específico. E ele diz: lembrem-se do dia de sábado para o santificar. Por que ele diz para se lembrar? Acredito que seja porque é fácil de esquecer. É fácil esquecer de descansarmos. Irmãos, é incrível
que vivemos um tempo que nós precisamos nos esforçar para descansar. É tão louca a correria que vivemos, que se nós não formos intencionais no descanso, nós não descansaremos. Nós trabalharemos de sol a sol, de segunda a segunda, igual o povo egípcio fazia enquanto estava no cativeiro. Eles estavam exaustos e Deus estava dando um descanso. O Shabat, o descanso de Deus, o descanso sabático estabelecido na criação, muitos anos antes da entrega dessa lei, era um descanso. Por quê? Não era uma lei, era um princípio. E se era um princípio, é um ritmo de vida, é um estilo de vida, não é lei, ainda que tenha sido aproveitado para a lei de Moisés. Pois bem, o povo vai para o deserto, recebe a lei, e você também conhece a história, 40 anos perambulando no deserto por causa da desobediência, da falta de fé, mais precisamente. E então eles chegam na beira da terra prometida. Muitos haviam morrido, e agora, diante da terra prometida, a terra que Deus havia prometido, Deus relembra eles da lei e entrega novamente a lei 40 anos depois, quando diz, lá em Deuteronômio: guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guardasse o dia de sábado. Olha que interessante. Se na primeira apresentação da lei, Deus ancora o mandamento da guarda do sábado no relato da criação, agora Deus ancora, 40 anos depois, prestes a entrar na terra prometida, Deus reapresenta a lei e ancora esse mandamento na escravidão. Ele diz: olha, vocês foram escravos no Egito, 40 anos trabalhando de sol a sol, no entanto, eu relembro a vocês um jeito de viver que eu estabeleci lá no 7º dia, quando eu disse que vocês trabalhariam 6 e descansariam 1. No Egito vocês trabalhavam de sol a sol até morrer, sem descanso. No entanto, agora eu lhes dou o ritmo que deve ser realizado em suas vidas, um ritmo de 6 para 1. Mas aqui eu sou obrigado a refletir a respeito do mundo que vivemos, que parece muito com o Egito. Enquanto que o Egito havia trabalho escravo, porque, irmãos, olha só, vamos lá, eu não sou contra o capitalismo, é óbvio, mas o sistema escravocrata é o capitalismo no seu ápice, entre aspas, porque quem não quer ter uma empresa que não precisa pagar salário para funcionário? Dá comida e moradia, comida meia boca, moradia meia boca, e você tem funcionários trabalhando para você. É a empresa mais rentável que pode existir, essa. E assim viviam os faraós. E esse sistema escravocrata, ele permeou a sociedade, e eu diria que permeia até hoje. Por quê? Havia algo por trás. O que havia por trás era o desejo de mais. Mais tijolos para quê? Mais monumentos, mais castelos, mais palácios. No entanto, nossa vida hoje, no nosso Egito, por assim dizer, é mais trabalho. Para quê? Mais acúmulo, mais experiências, mais realizações. E essa cultura do mais, que era a cultura egípcia, permeia a nossa cultura. Portanto, em alguma medida, nós também vivemos ainda um trabalho escravo. E saiba que há estimativas que apontam que existam 40 milhões de escravos no mundo hoje. 40 milhões de pessoas em regime análogo à escravidão. E você talvez pensa, talvez não seja tanto. No regime escravocrata entre Brasil e Portugal, havia cerca de 4 milhões de escravos. Olha só, num regime abominado, como deve ser, houve o tráfico de cerca de 4 milhões de escravos. Hoje, existem cerca de 40 milhões de escravos trabalhando no mundo.
E você talvez diga, eu não tenho nada a ver com isso, mas saiba que talvez você olhe ali para a sua camiseta, na etiqueta, e esteja escrito Made in Vietnã, e talvez os trabalhadores que fizeram essa camiseta estejam sob regime de escravidão. Então, em alguma medida, sim, existe influência, mas pior do que essa influência, ou melhor, tão ruim quanto, é a escravidão que nós temos para com os desejos de realizar, os desejos de acumular, os desejos de experimentar. Nós estamos trabalhando de sol a sol, sem descanso, fazendo tijolos. Estamos trabalhando sem descanso até morrer. Por quê? Porque somos insatisfeitos. A correria que temos é uma resposta à insatisfação que vivemos. A correria desenfreada é uma consequência do vazio existencial que carregamos. Talvez você esteja vivendo escravo de um sistema mundial, e o preço você sabe que é alto. Pois bem, Deus criou esse ritmo de vida. De que forma esse ritmo de vida se faz presente na vida de Jesus e da igreja? Percebe que a gente está avançando na história. Os judeus então aprenderam esse mandamento e começaram a guardar religiosamente. Porém, eles foram além. Os judeus começaram a calcular. Não pode caminhar no sábado. Ok. Quanto que pode? Porque eu posso caminhar do quarto até a sala. Eu posso caminhar até a sinagoga. Mas e se eu caminhar até tal outra cidade? Aí começaram a definir, olha, 1 quilômetro não é pecado, 2 já é. E carregar peso? Bom, carregar 1 quilo não é pecado, 2 está ficando perto do pecado, 3 quilos é pecado. Claro, eu estou aqui só viajando nesses números, que eu não tenho exatos de cabeça, mas eles começaram a confabular coisas, cozinhar, como é que se cozinha para não pecar? E começaram a inventar inúmeras regras. Muitos judeus ortodoxos ainda experimentam isso. Muitos sequer usam energia elétrica quando estão no sábado. Dizem, não sei se é verdade, que nos elevadores de Israel os botões já estão apertados, para que não se dê o trabalho de apertar. Dizem ainda, também não sei se é verdade, que até o papel higiênico é cortado no dia anterior. Aí vem Jesus, ele começa a curar no sábado. Jesus teve um episódio que ele colhe espigas com seus discípulos, e os judeus começam a criticá-lo, começam a confrontar Jesus, porque supostamente ele estaria pervertendo o sábado. E então Paulo disse, para evidenciar de que não havia nada disso, ele diz, portanto, lá em Colossenses, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmãos, aquele ritmo de vida estabelecido por Deus, para guardar um dia de descanso, o sábado, ele apontava para Cristo. Cristo é o nosso descanso. O descanso sabático criado por Deus era uma sombra do que haveria de vir, era uma sombra de Jesus, o nosso verdadeiro descanso. Portanto, Jesus é a consumação do sábado. Jesus inclusive diz, eu sou o Senhor do sábado. Então aquele mandamento, aquela regra, aquela lei, apontava para outro descanso, Jesus. Ele é o nosso descanso. Ele é o lugar ou a pessoa em quem encontramos consolo, conforto, alívio para as nossas almas afadigadas. Por isso que ele disse, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Portanto, aquela regra da lei de Moisés apontava para um descanso eterno e pleno que é Cristo. Tanto que a igreja começa a nascer e começam a se converter gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, e os judeus, cristãos, se perguntam, o que a gente vai exigir deles? Será que vamos exigir a lei de Moisés? E
levantaram 4 pontos, e esses pontos em nada citavam o sábado. Então os novos convertidos não precisavam guardar o sábado. E mais, Jesus então ele ressuscita no sábado? Não, no domingo, porque a ressurreição é a consumação do descanso. Jesus então anuncia para nós que Ele, ressurreto no domingo, Ele é o nosso descanso. A própria igreja, recém-nascida, se reunia no domingo e não no sábado. Agora também você pode se perguntar, então quer dizer que ao invés de guardar o sábado, a gente guarda o domingo? Só mudou? A gente continua guardando, respeitando a lei de Moisés, mas ao invés de guardar sábado, a gente guarda o domingo? Eu diria que sim e não. Não, porque não guardamos a lei, não estamos atrás de obedecer a lei de Moisés, vivemos a nova aliança. No entanto, sim, porque existe um princípio, e a igreja desde os primórdios se reúne no domingo. Então, não é simplesmente uma mudança de guardar o sábado para guardar o domingo. Repito, é um princípio que norteia as nossas vidas, que dão ritmos para as nossas vidas, de 6 por 1. Então não é guardar domingo, é trabalhar 6 e descansar 1. Talvez você trabalhe domingo e precise descansar na segunda, o que é comum em muitos pastores. Nós lá em casa descansamos no sábado. Então separamos um dia da semana que é para o nosso descanso. No entanto, não é simplesmente para o descanso. O Shabat, ele traz um estilo de vida para descanso e adoração. Pois bem, o descanso sabático, como eu disse, é antes da lei. Ele foi enraizado nos ritmos da criação, então ele é um princípio de vida. A pergunta então que você deve estar se fazendo, ok, o que eu faço nesse dia? Bruno, eu tenho 2 dias até, então o que você faz nesses 2 dias de descanso? Pelo menos em um, você vai fazer essas 2 coisas, descansar e adorar. O descanso sabático, irmãos, é um convite ao deleite, é um dia para você comer bem, dia para passear, para praticar esporte, para dar risada, para tomar chimarrão no parque, para sonhar, para refletir sobre a vida, para parar, para diminuir o ritmo, para desacelerar e para se deleitar. Uma pesquisa americana mostra que os adventistas do 7º dia são um povo mais feliz. Eles não só são mais felizes, como eles têm uma expectativa de vida 10 anos maior do que os demais grupos. E uma das causas, segundo a pesquisa, é porque eles religiosamente guardam o sábado. Tudo bem, não estamos falando sobre a guarda religiosa de cumprimento da lei, mas estamos falando sobre um princípio de vida. Quando guardamos o sábado, estamos declarando que Jesus é Senhor sobre as nossas vidas. Estamos dizendo para o Egito lá fora: eu não sou escravo do Egito, eu não preciso trabalhar de sol a sol, porque eu tenho um Deus que me sustenta. O descanso sabático é um grito de liberdade ao sistema escravocrata, é um grito de que eu sou livre e não preciso viver na escravidão de ter, de acumular, de fazer. É um dia que nós paramos, literalmente, porque confiamos. Alguns podem dizer: trabalhem enquanto os outros descansam. Jesus vai dizer: descansa e se deleite na criação. Há uma empresa, um fast food americano, chamado Chick-fil-A, que é uma rede de frango frito, hambúrguer de frango e etc. E o proprietário é cristão. Eles não abrem domingo. Irmãos, pense em uma rede de fast food não abrindo domingo, espalhada pelos Estados Unidos. Eles não abrem, porque o proprietário quer proporcionar aos seus funcionários um dia de descanso e um dia de adoração. É uma rede conhecida pelo bom atendimento, inclusive. Há um comércio, há uma loja que tem física e tem online nos Estados Unidos, chamada BH Foto. Talvez alguém já tenha comprado algo lá. Comércio online forte, que eles vendem filmadoras, câmeras fotográficas, etc. Você não consegue nem comprar online, no caso deles, no sábado. O site não funciona.
Feriados judaicos, eu já fui comprar um negócio e dizia lá, ó, não trabalharemos no dia tal ou dia tal. No comércio online, tanto que eles respeitam o seu descanso. Agora, presta bem atenção. Se você tem trabalhado de segunda a segunda, isso significa que talvez você tenha o dinheiro como seu senhor. Talvez Mamon seja o seu ídolo. Porque trabalhar de segunda a segunda significa que você pensa assim: preciso ralar, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E Deus, onde está na parada? Onde Deus está? Deus é o nosso provedor. Então sim, precisamos descansar em um dia, e quando não descansamos, significa que nós não confiamos que Deus é a nossa provisão. O descanso sabático é um presente que Deus nos dá. Agora, não é somente um day off. Não é somente um dia de descanso. É um dia de descanso e de adoração. Eugene Peterson diz que o Shabat bastardo é aquele que o indivíduo só descansa e não adora. Ele diz que é um filho ilegítimo. Aquele dia que você separa só para descansar e não para adorar a Deus. Agora, nós entendemos que o dia de descanso, que pode ser o domingo, ele tem que ser um descanso que a gente chama corandeu, um descanso na presença de Deus. Isso significa que é um descanso para a glória de Deus. Se isso significa que é um dia de descanso que nós temos consciência da sua presença o dia inteiro. É um dia de contemplação, é um dia para nutrir a alma, é um dia permeado com oração constante, é um dia iluminado pela leitura da palavra. João Calvino diz: Deus não nos ordena simplesmente a ter uma folga em cada 7 dias, como se tivesse prazer em nossa indolência, mas ao contrário, para que ao nos liberar de todos os demais compromissos, pudéssemos com maior prontidão dedicar nossos pensamentos ao Criador do universo. Resumindo, é uma santa convocação que arrebata as pessoas das distrações do mundo para dedicarem-se inteiramente a Deus. O nosso descanso sabático, se nós descansamos sim, mas é um dia que nós dedicamos ao Senhor, é um dia que nós oramos mais, que buscamos mais, é um dia para nutrir o nosso relacionamento com Ele, seja em casa, na praia ou na igreja. Aí então, nesse dia, que começa a hora que você quiser começar, mas por exemplo, pode começar no sábado à noite, e então você se reúne com a sua família, num belo jantar à luz de velas, e você celebra o tempo em família ou com amigos. E então vem domingo, você acorda tarde, sem hora, você come um belo café da manhã, ou você jejua, também é possível, e então você passa o dia na presença de Deus, e então chega a noite ou mesmo de manhã, você se reúne com os outros irmãos que estão em descanso para cultuar o nosso Deus. O culto, irmãos, é o ápice da nossa semana. O culto é o ápice desse nosso descanso. Por isso o culto é inegociável. Ah, Bruno, mas eu não fui no culto porque eu tirei um tempo com a família. Irmãos, isso é um tiro no pé. Não existe essa de ter tempo com a família e deixar de ter um tempo com a família diante de Deus, com a comunidade. É um tiro no pé. Até mesmo, infelizmente, assistir online, você que nos assiste online, que bom que você está assistindo. Talvez você não possa porque está doente, no hospital ou viajando, e tudo bem, que bom que tem a ferramenta. Mas o culto não é online. O culto genuíno é a gente sentindo um ao outro, é a gente se abraçando, se cumprimentando, olhando uns nos olhos dos outros. Online, ele serve sim como um quebra-galho para algumas eventualidades. No entanto, nós esperamos esse momento com alta e santa expectativa, porque estamos adorando ao Senhor em comunidade após um dia de descanso. Zwinglio diz:
Deus santificou o sábado, portanto, não para nos deleitar em dias feriados, nem momentos de ócio, mas para estarmos liberados de todos os nossos labores e nos reunirmos nesse dia, para cheios de gratidão, relembrarmos todas as bênçãos de Deus, para dar ouvidos à sua lei e palavra, adorá-lo, servi-lo e cuidarmos de nossos próximos irmãos. Portanto, o culto é a expressão última e máxima do nosso descanso, do nosso deleite. Se no sábado à noite começamos a descansar e a adorar, chegamos aqui com extrema alegria e cantamos ao nosso Deus, porque passamos o dia inteiro diante de sua presença, e aqui nos conectamos como corpo de Cristo, para juntos adorarmos ao nosso Senhor. E eu concluo então, dizendo que Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque Ele parou. E o descanso é um ritmo de vida. Deus criou o descanso sabático para simplesmente, de fato, pararmos, interrompermos aquele ritmo que vínhamos tendo. E nesse dia, Ele santificou e abençoou, ou seja, Ele separou um dia para descanso e adoração. Agora preste atenção nos efeitos disso. Se você experimenta o descanso sabático, você já tem experimentado, tenho certeza, a percepção mais apurada da realidade. Você tem um senso de gratidão, você fica mais contemplativo, você vê as belezas da criação, você fica mais sensível à voz de Deus, você fica mais leve, e mais, o descanso sabático reflete nos outros dias da semana. A sua semana fica mais leve, a sua semana fica mais lenta, não no mau sentido, no bom sentido, e então você encontra satisfação, você encontra prazer. Portanto, nós não trabalhamos em busca da prosperidade, nós trabalhamos a partir do descanso sabático. Olha só, presta atenção, não trabalhamos em busca da prosperidade financeira, trabalhamos a partir do descanso com Deus, e então vamos ser prósperos. Agora é a ideia de frutificar a partir de Cristo, de permanecer em Cristo e não a partir da ambição. Vivemos não em busca de querer acumular, mas vivemos a partir desse lugar de descanso, deleite, prazer, que é o descanso sabático. A vida abundante, meus irmãos, não é uma corrida atrás de prosperidade material, mas é uma vida que flui a partir do descanso sabático. A vida abundante é uma consequência, é um grito de liberdade. Não somos escravos do ter mais, do ser mais, do saber mais ou do fazer mais. No descanso sabático gritamos para o mundo lá fora: eu já sou livre, eu não sou escravo desse sistema mundial, porque o meu vazio foi preenchido em Cristo. E no descanso sabático então, começamos a experimentar a satisfação em Cristo, começamos a experimentar uma vida leve e uma vida de fato abundante, não só porque descansamos, mas porque temos um tempo de adoração, sozinho em casa, em comunidade, oramos, cantamos, lemos, e o culto é o ápice da semana, tudo irmãos, tudo culmina para esse momento. No entanto, também vimos que o sábado aponta para Cristo, Ele é o nosso descanso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, foi o que Jesus falou para nós. Jesus é a paz ao preocupado, é a esperança ao aflito, Ele é o nosso descanso. E se o sábado aponta para Cristo, o sábado também aponta para o nosso descanso eterno. E aí eu trago as palavras de João a respeito do final dos tempos, quando ele diz: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá mais morte, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O descanso sabático, ele é uma faísca
do descanso eterno. Quando paramos no sábado para nos deleitar e adorar, nós estamos experimentando uma antecipação do descanso eterno. E então a nossa semana fica mais leve, a nossa vida fica mais fluida e principalmente vivemos a vida abundante que Jesus prometeu para que vivêssemos. E trago aqui uma aplicação. Por incrível que pareça, o descanso ele não flui naturalmente. Como eu disse, em tempos de correria, precisamos intencionalmente guardar esse dia. Precisamos nos programar. E como é lá na nossa casa, uma regra de vida da nossa família, uma regra inegociável. No nosso caso começa sexta-noite. E eu vou falar do nosso descanso sabático, mas você pode ser o seu, só para você entender como é que a gente faz. Sexta-noite. E claro, a gente está aprimorando, né? Cada vez mais. A Lela espalha velas pela casa. E não tem nada a ver, não é místico isso, tá, irmãos? É só para realmente pintar um clima em família. E também. E então, apaga-se as luzes, ou deixa uma luz fraca, um som ambiente legal, que toda a família gosta. Normalmente eu cozinho para a gente, e a Lela está curtindo o som com as meninas, brincando, conversando. A gente, repito, não é perfeito, nem sempre flui, às vezes tem umas rusgas para resolver, mas é a nossa intenção, fazer desse jeito, e nem sempre é tão bom assim, mas vamos lá. Aí a gente se senta à mesa, a gente agradece a Deus por aquele alimento, a gente tem então a consciência da presença de Deus em nossas vidas, oramos, temos um tempo de risada, às vezes a gente joga Uno depois da janta, a gente vai dormir, dia seguinte a gente acorda, se possível, a gente então toma um café, acorda cedo, toma um café, vai para a praia, faz o churrasco na areia, se diverte, brinca, surfa, ri, conversa, volta para casa num bate-volta, e ali a gente finaliza o nosso descanso sabático, num espírito de adoração em todo o tempo, num espírito de oração. E então a gente chega no domingo. O domingo para mim já é mais complexo, ele já começa tenso, desde a hora que eu acordo, e a Lela sabe disso. Mas o seu descanso sabático pode começar num sábado à noite. Então você tem esse tempo com a sua família, com amigos, passa o domingo em adoração, em oração, com um louvor tocando, algo do gênero, e aí a gente finaliza o nosso descanso sabático no domingo, junto em comunidade. A gente canta, adorando, agradecendo por esse dia maravilhoso que tivemos, e rogando para que a nossa semana seja leve, fluida e abundante, como foi o descanso sabático. Irmãos, tenha isso como regra de vida na casa de vocês, e vocês verão que vocês ficam mais felizes, mais satisfeitos, mais plenos, mais sensíveis às direções de Deus, mais contemplativos, mais gratos, mas com certeza experimentam a abundância prometida por Cristo. Baixe sua cabeça, a banda pode subir, vamos orar.